Olha, essa questão aqui, ó, é uma de probabilidade enrustida, ó. Uma de probabilidade que não fala a palavra probabilidade, mas é tipo probabilidade isso aqui. A figura a seguir mostra uma rede de canos de água em um plano vertical qualquer. Em um plano vertical. Qualquer quantidade de água colocada na abertura X, ó, qualquer quantidade de água colocada na abertura X desce e divide-se em partes iguais em cada um dos pontos de divisão. Então, ó, em partes iguais em cada um dos pontos de divisão. Os pontos brancos no final de cada percurso são as saídas. A fração da quantidade de água que colocada em X sai por Y. Então, ele quer a fração da quantidade que coloca em X e sai por Y. Beleza. Gente, não vá burocratizar isso, não. Não vai chamar de X, metade e metade, X sobre 2. Tem gente que faz assim, é um tempo danado. Eu acho um puro desperdício. Inventa valor, é mais fácil. Porque ele diz que qualquer quantidade de água dá certo. Professor, qual o valor que eu vou inventar? Rapaz, qualquer valor dá certo, mas tem valor que é mais chato de fazer, né? Tu tem que dar uma olhada aí, tu vai ver que vai ficar chato de dividir. Por exemplo, se tu escolher 100, na primeira divisão, 50 50 até fica bom. Mas depois vai dividir em 3 pedaços. 50 dá para dividir por 3? Não. Então, qual o valor que estrategicamente eu vou escolher? Eu vou escolher, ó, um valor alto, para ficar fácil de trabalhar. Depois eu simplifico. Eu vi aqui, ó, 2, eu peguei as divisões. 2, 1, 2, 3, 4. Viu 4. E as outras divisões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viu 12. E eu vou multiplicar 2 vezes 4 vezes 12. Dá quanto esse produto aí? 2 vezes 4 vezes 12. Dá 8 vezes 12. 8 vezes 12 dá 96, né? 96. Então, 96 é uma pedida boa. 96 é uma pedida boa para trabalhar. Entenda, qualquer valor que você colocar vai dar certo. Mas o 96 é uma pedida boa. Então, eu peguei esses canos aí e usei o 96, só para vocês olharem. Deixa eu voltar aqui. Travou aqui mim. 2, 4 e 12. Multiplicado aqui, eu vou inventar um 96 vezes múltiplos. Professor, se eu botar 60 dá certo? Dá. Então eu vou botar aqui, ó, vou inventar 96 litros no início. Só para vocês verem. 96 litros. Vamos dividir. Metade e metade. 48 e 48. Tá? Vou fazer aqui do lado esquerdo logo. Metade e metade. 48. 24 e 24. Tá? O que importa é o que vai para Y. Então, veja. Aqui vai para Y quanto? 24. Você concorda que por 3 é 8, 8 e 8. Então, aqui desceu quanto para cá? Desceu esse 8, né? Então, 8. Beleza. Esse aqui, 24 por 2, 12 e 12, que é metade e metade. Então, vem para cá quanto? 12. Agora vem para outra parte aqui. Esse 48 não está se dividindo em 3 pedaços. 48 dividido por 3 dá 16. Então, é 16, 16 e 16. O que importa é o que vai para a parte Y. Então, veja, aqui, esse 16, 8 e 8. Então, vem para cá quanto? Desce para cá quanto? Para Y. 8. 8. Moral da história. Qual é a fração da quantidade que é colocada em X e sai por Y? A parte que sai por Y é 8 mais 12 mais 8. Que no caso é 28. 28 litros, né? Eu estou simbolizando por litro.
28 litros de um total de 96. Então, que fração é essa? Desce 28 litros de um total de 96. Vê se não vai dar certo. Eu vou simplificar por 7 e por 7, né? Não, por 7 não, desculpa, por 4 e por 4. Por 4 e por 4. 28 dividido por 4 dá 7. E 96 dividido por 4 dá 24. 7 sobre 24. Letra E. Questão bem legal aí. É a ideia de probabilidade, diagrama de árvores, tudo mais. E criatividade de você inventar valor. Professor, eu posso inventar outro valor? Pode. 60, bota aí. Pode ser que tenha valores que vai dar decimal. Aí vai ser um trabalhinho de nada mais. Mas vai dar certo também. 60, por exemplo, tu pode botar 600 para ficar mais tranquilo. 120. Eu botei logo a multiplicação das divisões dos canos, para ser um múltiplo aí que desse para trabalhar. A minha criatividade de usar foi essa aí. 96. As divisões eram 2, 4 e 12, não foi? Na verdade, eu botei 2, 4 e 12, mas era para botar 2, 5 e 12, porque tinha 5 canos no início. Mas, por sorte, o 2, 4 e 12 deu certo. Era o 2, 5 e 12. O 2, 5 e 12, só para você testar, se eu botasse 2, 5 e 12, ó, 2, 5 e 12, ó. Eu botei 2, 4 e 12. O MMC ia dar 60. Mas se você multiplicar tudinho aqui, dá 120, ó. Dava certo, Neto, com 120? Dava. Vou até fazer aqui por cima para você ver, com 120. Para você ver que dava certo. 120. É porque aqui vai ficar ruim. Deixa eu botar outra por cima aqui. Ó, com 120 vai dar certo também, ó, vê. 120. Metade, metade. 60 e 60. Metade, metade. 30 e 30. Aí aqui, ó. 10, 10, 10. Então aqui descia 10. 30, 15, 15. Aqui descia 15. Esse 60 dividido em 3 ia ser 20, 20 e 20, né? 20, 20 e 20. O que importa é esse aqui, que vai descer aqui. 20, 10 e 10. Desce quanto? 10. Aí, moral da história. Desceu quanto? 10 mais 15 mais 10. Que dá 35. A fração é o quê? 35 litros de um total de 120. Vai dar a mesma coisa de novo. Ó. 35 dividido por 5 e 120 por 5. 35 por 5 dá 7 e 120 por 5 dá 24. Os mesmos 7 sobre 24. Então, isso é técnica. É você conseguir fazer a questão sem sofrer. Criatividade. Então, tem que usar essas coisas a favor. Ser criativo, às vezes, é melhor do que ter técnica, em algumas situações. Segundo Malamed, a classificação dos agentes simpático-miméticos pela estrutura química, olha aí, tá vendo? Por isso que eu abordei o anterior. Pela estrutura química está relacionada à presença ou ausência de um núcleo catecol. Os fármacos simpático-miméticos que têm radicais hidroxila na terceira e na quarta posições, 2 hidroxilas, posições do anel aromático são denominados catecóis. Se eles contêm um grupo amina ligado à cadeia lateral alifática, são designados como catecolaminas. Dentre as opções a seguir, assinale a que apresenta uma catecolamina exclusivamente sintética. Uma catecolamina exclusivamente sintética. Isso, vocês estão espertos. Tá aqui, ó.
Opção D, isoproterenol, que nem tá associada aos anestésicos, tá? Mas tem questão que gosta de pegar uns assuntos assim, né? Mas enfim, nosso papel tá aqui de explicar para vocês. Então, só para quem não entendeu, ó, a gente tá falando isso aqui, ó, voltando um pouquinho, ó, drogas simpático-miméticas do tipo catecolaminas. Tem várias. Noradrenalina, adrenalina, levonorefrina, isoproterenol, dopamina. E aí ele está perguntando, qual catecolamina da lista é sintética? Qual que é? O isopreterenol, tá? Por isso que nessa questão, a opção correta, opção D de dado. Com relação às respostas inflamatórias aos testes térmicos para diagnóstico endodôntico. Então, ele está falando da resposta do teste térmico em casos onde eu tenho uma inflamação pulpar ou periapical, né? Está escrito aqui no diagnóstico endodôntico. Normalmente, tá? As respostas inflamatórias aos testes térmicos, ele não colocou aqui ainda no enunciado se o teste térmico ele é calor ou se é frio. Então vamos analisar primeiro as alternativas. Alterações inflamatórias iniciais respondem de forma imediata ao frio. Aqui ele já está falando que é da polpa. Não existe nenhum caso de polpa morta que responde com frio. Certo? Então, se ele está falando frio, né? Muito provavelmente ele está falando das dores de origem pulpar. Tá legal? Aqui. Vamos lá. Então, alternativa 1. Alterações inflamatórias iniciais responde de forma imediata ao frio, com sensação dolorosa aguda e passageira. Alterações 2. Alterações inflamatórias avançadas responde ao frio com alívio da dor e diminuição da pressão interna durante o estímulo. 3. Alterações inflamatórias iniciais respondem ao calor com intensificação da dor, aumento da pressão interna e persistência dolorosa após a remoção do estímulo. Para isso, gente, então eu tenho a alternativa 1, a 2 e a 3. Qual está correta, qual está incorreta? Primeiro, para a gente saber responder com bastante propriedade essa questão, nós temos que entender um pouco sobre qual é a resposta das diferentes patologias pulpares. Tá? Quais são as características entre sinais e sintomas das diferentes patologias pulpares. Um dente normal, como é que um dente normal responde? Um dente normal responde ao frio de uma maneira branda, né? É uma dor que ela é moderada, suave ou moderada, tá? E ela é rápida, fugaz, somente enquanto estiver durando o estímulo. Isso é uma dor de uma polpa normal. Ah, mas qual a diferença então de uma polpa normal com uma polpa de uma pulpite reversível, na sua fase reversível? Na sua fase reversível, esse estímulo provoca uma dor mais intensa, mas continua sendo rápida, fugaz e somente enquanto durar o estímulo. Tirou o estímulo e cessa rápido, na hora. Tá? Então, as pulpites reversíveis têm essa característica de serem mais sensíveis. Por que eles ficam mais sensíveis? Porque naquela inflamação inicial, e é uma inflamação inicial, que a gente também chama de hiperemia. Sempre que vocês olhem ali, hiperemia, gente, grava isso, olha aquela anotação, hiperemia, inflamação inicial. Congestão vascular, é a inflamação avançada. Hiperemia, o autor, sempre quando se relata a hiperemia, ele se relata aquela inflamação inicial. Essa hiperemia faz com que o dente fique hipersensível. Então, bate o gelado, já dói, a dor é forte, ela dura alguns segundos e passa. Ela passa rápido. Tá? Às vezes você tira o estímulo e ela permanece alguns segundos, mas passa rápido. É uma dor de declínio rápido. Na polpa normal, tirou, para de doer. Na polpa hiperêmica,
Com hiperemia, o PIT reversível, a dor pode durar alguns segundos, mas passa rápido. Vocês entenderam isso? Ela fica um pouco mais sensível. Não? Mas é uma sensação dolorosa aguda e que passa rápido. Quando você tem já a inflamação já mais avançada, que a gente chama já de inflamação com congestão, tá? Você tem a dor que já ela é provocada e contínua, ou ela tem declínio lento, justamente pela congestão vascular. Eu tenho vasodilatação, e muitas vezes, quando eu tenho uma vasodilatação muito intensa, provocando a dor contínua, o frio causa vasoconstrição na momentânea e a dor diminui. Tira o frio, a dor aumenta. A vasodilatação começa a comprimir novamente as fibras nervosas dentro do tecido pulpar. E aí parece que tem um coração batendo dentro do dente. É comum o paciente chegar ao consultório relatando que está chupando gelo para parar de doer. Tira o gelo, dói. Eu peguei um caso nos consultórios esses dias, que o cara estava com um saquinho de gelo. Ele chegou com o saquinho pingando no consultório inteiro. Mas ele colocava o gelo, conversava comigo. O gelo ia acabando, ele começava a sentir dor, já pegava outro gelo. Ele não podia tirar o gelo. Se ele tirasse o gelo, ele começava a doer muito. Esse é o caso do pulpite irreversível, também chamada de pulpite purulenta sintomática, ou pulpite irreversível sintomática. Legal? Aquela que dói pra boa. Vamos lá. Então, alterações inflamatórias iniciais respondem de forma imediata ao frio. Sim, colocou o frio, dói. Com sensação dolorosa aguda e passageira. Beleza, essa para mim aqui tá legal. Alterações inflamatórias avançadas respondem ao frio com alívio da dor. Avançada responde ao alívio da dor porque diminui, né, a pressão interna, fazendo vasoconstrição momentânea durante o estímulo. Colocou o gelo, é o caso do cara que chegou chupando o gelo. Beleza. Vou acertar isso também. E aí eu tenho a última alternativa, que fala das alterações inflamatórias iniciais, respondem ao calor com intensificação da dor. Não, nem sempre. Tá? Pode acontecer? Pode. Tá? As pulpites reversíveis doem tanto com frio como com calor. Tá? Mas, causando aumento da pressão interna e persistência dolorosa. Não. Tá? A inflamação inicial não tem persistência dolorosa. Passa rápido porque você não tem vasocongestão. Legal? Então, a alternativa certa aqui realmente é a alternativa que vocês colocaram, D. Né? Somente a 1 e a 2 estão corretas. Essa questão aqui, ó. Essa questão 3. Vamos ver se a gente acerta essa questão número 3. Uma operação conjunta da Polícia Civil com o município, representado por agentes de vigilância sanitária municipal na repressão de atos infracionais. Os agentes públicos constataram que a padaria diligenciava que estava repleta de ratos à venda dos produtos impróprios para o consumo. Além de providências no âmbito criminal adotadas por isso, diante da urgência que se impunha com base em expressa previsão legal, os agentes interditaram. Os agentes foram lá e interditaram, certo? A padaria, sem necessidade aí de uma autorização judicial. Eles viram a situação e interditaram a padaria. Aí pergunta, a interdição de um ato ativo com um atributo. Aí a gente tem que saber quais são os atributos. É o PITA. Qual é o atributo, pessoal, que está em jogo? Certo? É a letra D, é a autoexecutoriedade, que é o meio de execução direta, né? Que dispensa de controle judicial admitido contraditório diferido pelo particular interessado, certo? Isso é a autoexecutoriedade. Vocês vão encontrar padrão de questão assim, tá certo?
padrão de questão assim. Parabéns, letra D. Certo? Então, a resposta seria letra D. Olha, não seria exigibilidade, porque a exigibilidade da coação é indireta. A coação é indireta. Já a auto-executoriedade, a coação é direta. Não é assim? Beleza? Primeiro, então, que a gente vai abordar hoje. É uma de 2021, ó, super atual. Odontologia hospitalar. Assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento para um dente com dor, que apresenta boa estrutura, ou seja, o dente está apresentando boa estrutura, né? Ou seja, ele não está fraturado, não está com uma cárie que está destruindo completamente a coroa. Quando ele coloca boa estrutura, a gente já pensa, o dente não tem. Ele vai ter ali, pode ter ali uma restauração, né? Uma restauração classe 1, sei lá. Mas ele está com uma boa estrutura. Mas ele apresenta aqui, ó. Aí o assunto vem. Lesão Então, lesão endoperiodontal. Gente, como é que isso é abordado? Lesão endoperiodontal. Primeiro, nomenclatura. Vocês podem ter lesão endopério, lesão endoperiodontal, lesão endodôntico-periodontal, lesão perioendodôntica. Então, tem várias nomenclaturas para a mesma doença. Então, ele está colocando aqui, ó, assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento. Ele quer saber tratamento, tá? De um dente que apresenta, ele já diagnosticou para você. Você não precisa falar de diagnóstico de lesão endopério, ele está falando para você qual é o tratamento, tá? Uma lesão endopério classificada como grau 1, grau 1 é, se você quer pegar e identificar lesões endopério, grau 1, grau 2, cada uma tem uma característica, mas isso é muito específico. Não vai cair, dificilmente vai cair para vocês aí na FGV, tá legal? Qual são as características das lesões endopério classificadas como grau 1, ou grau 2, ou grau 3. Só para que vocês tenham uma noção, tá? Segue mais ou menos o mesmo padrão de mobilidade dos dentes na periodontia, tá? Então, é o grau de mobilidade, tá legal? Grau de perda óssea e tudo mais, tá? Por isso que classifica em grau 1, grau 2 ou grau 3. Mas isso não vem ao caso porque não é o diagnóstico que ele quer. Então, assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento para um dente com dor, que apresenta boa estrutura, lesão endoperiodontal, sem dano radicular. Então, você já vê que, ó, sem dano radicular, em pacientes sem periodontite. Tá legal? Letra A. Qual é o tratamento? Raspagem da bolsa periodontal. Primeiro raspa, depois trata endo, depois restaura o dente. Essa é uma das alternativas. Alternativa B. Trato a endo, raspo depois e restauro. Vocês perceberam que a A e a B é raspar primeiro, trata depois, endodonticamente, e restaura. Depois ele inverte. Primeiro trata a endo, depois raspa e aí faz a restauração. Beleza? Estou colocando a B aqui. Exodontia. É uma alternativa C, né? Exodontia, instalação de implante dentário e prótese. Antibiótico terapia, preservação, bochecho antisséptico, antibiótico terapia e preservação. Tá? Eu estou vendo aqui no chat que todo mundo está colocando a resposta B. Vamos ver se é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças endopério. Primeiro, nós temos, na nomenclatura das doenças endopério, nós temos a endopério. Tá? Vamos falar das endopério. Lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário. Aí depois inverte. Lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário e as lesões endopério verdadeiras. Essa é a classificação. Se você procurar no livro do Lind de pério, é assim. Se você procurar nos livros de endodontia, essa é a classificação mais utilizada. Existem outras, tá? Porque agora, por exemplo, no livro do professor Consolaro, ele coloca uma outra classificação. O livro do professor Bombana, né, quem falecido professor Bombana, que inclusive foi meu orientador do mestrado, ele coloca também, sugere uma outra classificação, mas a classificação normal é essa mesmo, tá? Lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, lesão endodôntica que causa pério, lesão pério que causa endo,
e a lesão endopério verdadeira. Tá? Identificar essas doenças uma parte diagnóstica é um pouco mais difícil na parte clínica. Clinicamente é difícil. Aqui, para nós, na teoria, não é tão difícil assim. Bom, independente disso, tá? Se foi a endo que causou a pério ou a pério que causou a endo, o tratamento dessas doenças é um só. Presta bastante atenção. Como é que você trata a doença endopério? Primeiro você trata a endo. Começa pela endo. Depois vai para a pério. Legal? Então, você começa pela endo, faz o preparo, porque geralmente essas lesões endopério, elas estão associadas a dentes sem vitalidade. Geralmente. Ou, se tiver vitalidade, com algum comprometimento pulpar. Se tiver com vitalidade, com comprometimento pulpar e dor, não tem porquê, pensa comigo, isso aí vai do bom senso, você mandar o cara para pério para depois fazer a endo. Não tem muito bom senso nisso. O cara tá com dor. Então você vai abrir a endo primeiro. Então você primeiro faz a intervenção na endo. Vamos pegar, esquece a parte de polpa viva e vamos pegar um caso de polpa morta, que está com envolvimento endopério. Não adianta nada você mandar para pério se aquele dente está inteiro cheio de bactéria dentro do seu endodonto. Existe contaminação, existe comunicação do meu endodonto com o meu periodonto. Essas comunicações, elas são através das próprias ramificações anatômicas do canal radicular e também pela permeabilidade dentinária. Não esqueçam da permeabilidade da dentina. Não é só comunicação da polpa com o periodonto, né? Seja ele lateral ou apical, através de ramificação do canal colateral, canal secundário, canal, né? Lateral, canal acessório. Não é só eles que comunicam. A própria permeabilidade da dentina também faz com que exista essa comunicação de dentro para fora e de fora para dentro. Então, tanto o endodonto influencia com o periodonto, como o periodonto influencia no endodonto. Se eu tiver uma doença endodôntica, provavelmente eu vou ter repercussão no meu periodonto e vice-versa. Legal? Existem até trabalhos que demonstram isso, né? Tem um trabalho muito interessante, onde eles pegam, para você ter ideia, eles pegam um trabalho, se eu não me engano, da Maria Esperança, tá? Onde ela pega dentes extraídos, corta a coroa, faz o preparo, faz aumento da permeabilidade dentinária com EDTA, tá? Aí o protocolo é esse, você tem que colocar EDTA lá dentro para aumentar a permeabilidade, aí ela coloca medicação com hidrólise de cálcio dentro do dente, nada fora, dentro do dente. Dentes que foram extraídos por problemas periodontais, que estavam em sucessivas raspagens e tudo mais. Aí ela pegou o dentinho, encheu de hidrólise de cálcio e fechou, selou tanto no forame quanto na abertura, né, do canal radicular. E colocou nas placas de Petri contaminadas. Placas de Petri com contaminação, com colônias, né, com colonização bacteriana, cultura bacteriana. E colocou o dentinho. E aguardou 24 horas. O resultado foi um halo de inibição, né, do crescimento bacteriano ao redor daquele dentinho. Ou seja, ela colocou hidrólise de cálcio dentro do dente e o halo de inibição foi para fora. Por quê? Porque a medicação colocada dentro do canal tem ação lá fora. Esse trabalho é clássico. E esse trabalho, ele justificou ou reforçou o protocolo de se fazer primeiro a endodontia. Então, sempre que eu tenho lesão endopério, faz a endo primeiro, depois você faz a pério. Você pode fazer a endo primeiro, toda a primeira sessão, até a medicação, levar para a periodontia e depois obturar. Também tem esse protocolo. E depois você restaura. Legal? Mas, se você não vai fazer a fase medicamentosa, você faz primeiro a endo, depois você manda para a pério e depois restaura. Então, vocês estão corretíssimos, né? Quando você fala de que o tratamento para esses casos de endopério é tratamento endodôntico primeiro, depois raspa e depois restaura. Né? Exodontia, lógico que não, você não vai tirar um dente porque ele tem um problema endopério, né? Principalmente, está escrito ali, ó, grau 1, sem dano radicular e um dente com boa estrutura. Ele já está te dando as dicas para você falar assim, ó, não, tirar não vai. Antibiótico terapia. Gente, em endodontia, já vou colocar aqui, vocês vão ver, já vai ser um spoiler para uma outra questão que vai vir mais adiante.
Quando que eu dou antibiótico? A gente conversou, acho que isso aí na outra aula, quando a gente falou de urgências, tá? Vou relembrar vocês. Quando que eu dou antibiótico na endodontia? Estou falando das outras áreas. Endodontia. Eu dou em 3 situações básicas. Eu dou antibiótico em pacientes que estão prostrados ou com febre, prostração e febre, em pacientes que estão com abscessos que eu não consigo drenagem e em pacientes imunossuprimidos. Lógico que também tem a profilaxia antibiótica, né, prévia, né, que é quando você tem pacientes que têm problemas cardíacos, né, onde você tenta evitar uma possível endocardite. Então tem esse aqui, mas esse aqui é a profilaxia antibiótica de todas as áreas. Estou falando na endo. Na endo, então, repetindo, eu dou antibiótico quando? Tem até um meme, né, que saiu aí na internet, aí, direto. Não se dá antibiótico para pulpite. Legal? O cara levanta uma placona assim, não se dá antibiótico para pulpite. Primeiro caso. Achei bem engraçado isso, porque tem muita gente dando antibiótico para pulpite. Antibiótico a gente dá, então, quando você não tem drenagem, o cara está com abscesso, você tenta drenar via canal, não tem via cirúrgica, não tem ponto de flutuação, não consigo via de drenagem, dá antibiótico pro cara, para evitar a disseminação bacteriana. Isso aí pode cair na corrente sanguínea, dar uma sepsemia e tudo mais. Então dá antibiótico pro cara. Se o cara estiver prostrado, ou seja, o sistema imunológico do cara caiu, o cara está prostrado e com febre, dá antibiótico pro cara. E aí é independente se você conseguiu drenar, não drenou, beleza? Mas tem que estar lá escrito, paciente com febre, você entra com antibiótico. Legal? E os imunossuprimidos, por exemplo, paciente transplantado. Paciente que fez transplante de rins, está com infecção dentária. Opa, para pensar que você vai dar aqui no antibiótico pra esse cara. Legal? Fora isso, nada de antibiótico. Então, esquece antibiótico terapia para problema de endopério. Bochecho de antisséptico não cura nada, né, gente? Tá? E aqui, então, a gente ficaria entre a A e a B. Lógico, é só saber qual é a sequência certa. Beleza? Vamos lá.